Vamos ter poucos minutos ainda para nós ministrarmos hoje, devido ao nosso atraso. Eu atrasei, nós atrasamos e acabou resultando que nós temos pouco tempo para poder ministrar sobre os dons espirituais, mas é importante que a gente possa fazer um resgate aqui, um apanhado geral daquilo que nós finalizamos há 2 semanas atrás, e vamos avançar a partir disso. E como eu sei que talvez seja difícil saber o que você comeu no café da manhã ontem, o que dirá o que aconteceu há 2 semanas atrás, né? Então, é mais fácil a gente explicar um pouquinho que a gente terminou. Na verdade, acabou falando sobre discernimento de espíritos. A gente ainda está quase finalizando esse tema do discernimento de espíritos. Lembrando que discernimento de espíritos é um dom, e nós compreendemos que faz parte de uma categoria de dons, de uma classe de dons, de uma área de atuação do mover de Deus, que nós temos dado o nome de dons de revelação, ok? Dons de revelação. Nós já sabemos que existem 3 dons, dentre 9 dons mencionados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, que são os dons de revelação. Tem outros 3 dons que são os dons de poder. E tem outros 3 dons que são dons que envolvem a palavra, dons vocálicos, dons da palavra, ok? Nós estamos nessa transição de falarmos a respeito do dons de revelação, e hoje nós vamos começar a falar um pouquinho desses dons de poder. Então, basicamente, nós já entendemos que discernimento de espíritos envolve essa capacidade dada por Deus, para que nós possamos, debaixo de uma revelação de Deus, compreender o panorama, o ambiente, a realidade e a manifestação espiritual que está acontecendo ou que irá acontecer, ok? Então é uma revelação que Deus nos dá com vistas a compreendermos, a julgarmos, a distinguirmos, a avaliarmos de forma correta, a nós não sermos induzidos ao erro, ao engano, de nós não gastarmos tempo excessivo numa atividade que na verdade não tem nada a ver, para nós de fato entendermos em Deus o que está acontecendo. Isso é fundamental. Nós falamos algumas passagens bíblicas interessantes a respeito disso. Nós falamos aquela experiência do Eliseu com o moço, né? Com o discípulo, aprendiz ali do profeta, o jovem que estava ali na condição de servo, e também, além de servo, de alguém que estava aprendendo o que ele estava ensinando na condição de profeta. E tem aquela cena onde o Eliseu está junto com o moço e eles são surpreendidos, entre aspas, por um exército inimigo que os sitia, fica rodeando aonde eles estão. E quando o moço ele sai para o lado de fora, ele percebe aquilo tudo, ele fica apavorado, absolutamente apavorado, porque ele percebe que o número do exército é grande, é gigante o número daqueles que estão contra eles. E ele fica atônito, perplexo, ele fica ali com medo, ele acha que vai morrer. E ele se volta então para o profeta Eliseu, e Eliseu fala para ele, para que ele pudesse confiar, para que ele pudesse entender que aquilo ali, na verdade, não era o que ele estava imaginando. E chega aquele momento mais lindo e maravilhoso, quando o profeta, ele ora ao Senhor e ele pede para que Deus pudesse abrir os olhos do moço, para que ele pudesse ver que maior era aquele que estavam com eles do que contra eles. Maior eram os que estavam a favor do Eliseu e do moço do que aqueles que estavam a serviço do inimigo. Então, quando isso aconteceu e quando de fato Deus deu esse discernimento espiritual para que o moço pudesse perceber, obviamente ele ficou maravilhado, porque seus olhos agora, de fato, naturalmente, estavam percebendo uma realidade espiritual, sobrenatural, dado aquela oração do profeta Eliseu, que já estava claro para ele, já estava ciente para ele o que de fato estava acontecendo. Nós temos um registro também, nós falamos pouco a respeito disso, mas é interessante essa narrativa. Ela se encontra em 1 Reis, no capítulo 22. É um texto interessante você perceber. Depois você pode folhear ou ler no seu celular aí, a respeito dessa história, que é a história do profeta Micaías, uma visão que ele tem. E o Micaías, ele teve uma visão muito interessante dos profetas
que estavam diante do rei Acabe. E essa visão que ele teve, na verdade, foi a maneira como Deus trouxe para ele uma revelação do que estava acontecendo diante daquele episódio de Acabe consultando os profetas para saber se ia para a guerra ou não ia para a guerra. Muito interessante e intrigante até mesmo essa história, porque o Micaías, ele sabia que aqueles profetas estavam se movendo debaixo de um espírito de engano. Olha que coisa impressionante, impressionante. E por que ele sabia? Porque na verdade Deus já tinha mostrado para ele o cenário espiritual pleno. Ele tinha tido uma visão que antecedeu aquela experiência, de modo que quando os caras estavam profetizando para Acabe, ele já sabia que ele seria enganado naquele acontecimento. Impressionante isso. E qual foi o cenário que Deus mostrou, na verdade, que Micaías percebeu? Na verdade, ele viu Deus, e ele vê que Deus está agora com o exército dele à sua frente. Mais precisamente está o exército de Deus à direita e está o exército de Deus à esquerda. E quando acontece esse negócio de o exército de Deus se apresenta diante do Senhor à direita e à esquerda, normalmente na Bíblia, quando se apresenta à direita e à esquerda, é sinônimo de que tem batalha aí à vista. E tem o contraditório aí presente. E tem o bom e o mal ao mesmo tempo. É assim, foi assim nessa visão e será assim também em Apocalipse. A gente pode ver isso também no julgamento das nações, a gente pode ver isso também em Mateus 25, quando fala que Deus então convoca o seu exército, está à direita uns e à esquerda outros, a gente sempre percebe que tem coisa de batalha envolvida ou de julgamento envolvido quando acontece isso. Na verdade, esse exército que se apresenta diante de Deus, não é nada mais nada menos que anjos do Senhor. Só que ali não se apresentam apenas os anjos de Deus diante do Senhor, mas também os anjos caídos. E ali o que acontece é que chega um momento, aquele cenário que Micaías está percebendo, em que Deus ele faz uma pergunta. E a pergunta que Deus faz basicamente é: quem induzirá Acabe a sair a peleja, a cair e morrer nessa peleja? Deus está propondo isso, diante daquele cenário ali do exército de Deus, dos anjos do Senhor. Então agora o que acontece ali? Na verdade, esse cenário é um cenário de sentença. Deus está sentenciando como que o Acabe vai morrer. É basicamente isso. É um cenário da decisão do juízo, do julgamento, da maneira como Deus iria dar cabo na vida de Acabe, da maneira como Deus ia acabar com Acabe. Ok? Então ele pergunta basicamente como que nós vamos fazer ele cair nessa armadilha? E é interessante, porque agora, tenta imaginar essa cena, né? Os anjos caídos agora começam eu tenho essa ideia, eu quero. Até que de repente um anjo propõe algo ali, e ele se apresenta diante do Senhor, dizendo: olha, me permita fazer isso. E aí Deus pergunta para ele: como é que você vai fazer esse negócio? E basicamente ele fala ali: olha, eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Então Deus autoriza, e agora o Acabe, que já estava debaixo de juízo, porque ele já estava longe dos caminhos de Deus, ele já estava vivendo completamente alheio à vontade de Deus, vivendo em desobediência, vivendo debaixo de influência demoníaca. Agora o Senhor, de fato, permite ele ser atacado por essa realidade, e agora a ação do inimigo vai se manifestar diante da vida de Acabe, para que ele possa ser punido, e ele possa de fato cair e morrer nessa batalha. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque na verdade, toda essa cena, o Micaías já sabia. Então quando estava aquele negócio de profetizar, se vai ou se não vai, o Micaías já sabia que aquilo ali era um espírito de engano que estava conduzindo ao erro. Uau! Isso é impressionante, essa maneira com que Deus demonstra ali esse discernimento de espíritos nesse acontecimento. Nós temos outros registros também no Novo Testamento, vários outros. Nós temos, por exemplo, e isso é discernimento de espíritos, quando Cornélio, um homem temente a Deus, orava ao Senhor, e ele está diante do Senhor, Deus traz para ele uma revelação. Isso está lá em Atos capítulo 10, a experiência de Cornélio e o anjo chega ali, se manifesta, ele entende que é um anjo de Deus, e o anjo fala para ele o que ele deveria fazer em relação a Pedro. E ele vai fazer
a vontade de Deus em relação a Simão Pedro, que está na casa de um outro Simão, naquele exato momento, um curtidor, e ele agora tem todo um direcionamento de Deus por meio de um anjo, e ele vê esse anjo, ele fala com esse anjo, tem toda essa experiência narrada ali em Atos capítulo 10. No capítulo 16 nós temos aquele clássico, aonde Paulo ele expulsa um espírito maligno, um demônio de adivinhação, de uma moça que tinha essa capacidade, em função da atuação demoníaca, sobre a vida dela, ela tinha a capacidade de adivinhar, de prever acontecimentos. E ela dava muito lucro para os seus senhores, porque ela estava debaixo de uma atuação espiritual. Isso é interessante, porque tem pessoas que falam assim, eu não entendo esse negócio, porque as pessoas falam que essas coisas do diabo, mas eu não sei, porque eu já fui lá no terreiro, eu já fui lá no candomblé, eu já fui lá na Umbanda, eu já fui lá no centro espírita, e as coisas acontecem lá. Eu já vi gente ser curada lá, eu já vi coisas se levantarem, levitarem, eu já vi alguns acontecimentos assim, maravilhosos acontecerem lá. Então, se é do diabo, por que isso aconteceu? As pessoas ficam às vezes intrigadas, né? Por causa do acontecimento em si, elas acreditam que se não acontecesse nada, ok, mas já que aconteceu, então olha, talvez não seja, talvez seja outra coisa. Então essa palavra aqui, dentre tantas outras, nos mostra que, obviamente, Satanás ele ainda tem um poder, e ele opera debaixo desse poder, e ele manifesta, assim, muitos sinais, prodígios e maravilhas. E diz a Bíblia que no fim dos tempos, e nós nos aproximamos desse fim dos tempos, que isso seria intensificado de tal modo que até mesmo aqueles que são do Senhor ficariam confusos, e alguns até apostatariam da fé em função disso, debaixo do engano de Satanás. Então, interessante essa expressão, esse comentário. E aí nós vemos essa experiência aqui de Paulo e Silas. Eles estão caminhando, estão ali ministrando. E é interessante porque eles estão indo. E a Bíblia fala, você pode ler depois isso em Atos capítulo 16. Nós não temos tempo de explorar tanto isso, mas em Atos 16 eles estão indo. E a mulher agora, ela vai atrás deles. E tem um povo, tenta imaginar a carreata de amanhã. Só que eles sem carros, está caminhando agora 2 homens de Deus numa cidade. O poder de Deus está se manifestando. A glória de Deus está acontecendo. Eles estão caminhando. E tem uma mulher atrás deles. E olha o que ela está falando. Basicamente ela fala assim, estes são servos do Deus Altíssimo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Uau! Tem alguma coisa errada nisso? Nessa fala? Não tem. Interessante isso, né? Quando você lê lá, você fica até intrigado, porque a fala dela é verdadeira. Eles eram servos do Deus Altíssimo, de fato. O que ela está falando procede. Só que é impressionante porque, por mais verdadeiro que possa ser, chega um momento específico, e isso é interessante porque tem um momento específico para tudo, e Paulo e Silas sabiam o momento exato disso acontecer. A Bíblia menciona que chega um determinado momento que eles entendem que deveriam então expulsar aquele demônio. Mas não foi no primeiro momento não. Quando a Bíblia menciona a respeito desse fato, no versículo 17 do capítulo 16, ela diz o seguinte, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. É um evangelista, na verdade, do cão, né, essa aí, né? Porque ela fala que esses homens são ministros de Deus e se encarrega de dizer que eles estão com a verdade e que eles estão ali para poder ministrar e liberar a salvação para aquela região, para aquele povoado. O versículo 18 fala que isso aconteceu por muitos dias. Impressionante isso. Impressionante isso. Temos 2 constatações que a gente poderia chegar e concluir diante desse versículo 18. 2. A primeira, Paulo e Silas não sabiam nada disso. E passaram alguns dias para poder entender o que de fato entenderam. Primeira, é possível. Só tiveram a revelação a posterior. A outra possibilidade, eles desde o primeiro momento já sabiam. Mas eles entenderam em Deus que não era a hora certa de expulsar aquele demônio. Uau! Impressionante isso também. A primeira, ela é possível, e ela nos ajuda a entender que
a revelação se constrói, e que nem sempre a gente sabe todas as coisas a respeito de tudo que está para acontecer, e que está acontecendo, e que a gente precisa caminhar nessa revelação de modo que ela aumente, ela intensifique, ela se esclareça, é uma possibilidade boa. Mas a segunda me parece também muito boa, porque a precipitação, ela mais nos a precipitação em atuar em nome do Senhor, e fazer as coisas acontecerem fora de hora, é igual à desobediência. Porque a obediência não está em fazer o certo a qualquer momento, mas está em fazer o certo no momento apropriado. A obediência, ela está ali, ela é definida por um tempo específico. A obediência, ela é cravada no momento exato, no momento certo. E a obediência de Paulo aqui, para poder expulsar esse demônio, nos parece que foi no exato momento em que Deus queria fazer isso acontecer. E o versículo 18 nos menciona que então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. E é legal essa palavra aqui. Ele disse ao Espírito, irmão. Ele não ofendeu a mulher, não bateu na mulher, o problema dele não era com a mulher, o problema dele era com o Espírito. Então, nessa altura do campeonato aqui, nesse momento específico, ele entendeu que ali não era mais a mulher falando, era o Espírito maligno. E por mais que o conteúdo da fala dela poderia ser verdadeiro, a intenção de Satanás, ela é sempre maldosa, mentirosa, enganadora. Ele nunca tem coisa boa para ministrar, ofertar, oferecer, nunca. Satanás, ele é a essência do mal, ele é o pai da mentira. E todos os seus caminhos conduzem à morte, à destruição. Ele só sabe fazer isso. Ele não deixa de fazer isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a sua intenção. Só que nós entendermos o momento apropriado de repreender em nome do Senhor também é importante. E eu gosto dessa segunda alternativa porque algumas pessoas, às vezes, elas têm algumas sensações aqui e acolá, algumas impressões aqui e acolá, e às vezes o risco dessas impressões e dessas sensações é errar o tempo. E quando nós erramos o tempo, nós temos problemas a mais do que precisávamos. Porque o Paulo e Silas já vão ter problema suficiente para poder lidar depois que vão repreender essa mulher, porque vai dar um trabalho lascado esse negócio. Mas se errar o tempo ainda piora. Porque aí você não está agindo no preciso momento de Deus. E eu gosto sempre de pensar nessa palavra que ela percorre em toda a Bíblia, que envolve o tempo de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que Jesus foi no tempo exato de Deus que ele se manifestou. Nem antes e nem depois. Deus não se atrasou e Deus também não se adiantou. Ele foi no exato momento, no tempo absoluto, propício, estabelecido por Deus, foi que ele se manifestou. Isso nos mostra algo. Nos mostra que Deus tem o seu tempo para poder fazer o que for necessário fazer na vida de quem ele quer fazer. E entender o tempo de Deus é muito importante. E só aqueles que caminham com Deus vão conseguir entender o tempo de Deus. Porque quem não caminha com Deus não vai conseguir entender o tempo de Deus. Quem só tem um evento de caminhada com Deus, quem caminha com Deus um dia, no segundo deixa ele, se era no segundo dia que Deus iria fazer o negócio, já perdeu. Porque no primeiro já abandonou. Porque se cansou, porque Deus não fez ainda. Mas muitas das falhas que acontecem, a falha está em justamente entender o tempo. Eu gosto dessa palavra aqui, por duas razões, já disse. Uma, por perceber que o Paulo era humano também, e ele poderia não saber tudo o que estava para acontecer, e é tranquilo isso. A outra é entender, não, ele era humano e ele era muito espiritual também. E como homem espiritual, entendia o que estava para acontecer, mas ele sabia que não era a hora apropriada. E aguentar o tranco para poder repreender na hora certa, tem que ser crente, cheio do Espírito Santo, e debaixo de discernimento do Espírito Santo. Isso é muito importante. Com isso nós estamos dizendo que tem coisa que tem que tratar no momento apropriado. Mas vai ter consequência, eu sei, a consequência para o Paulo foi ficar preso, tá? A consequência, por vezes, ela é forte. E não foi só preso, não. Ficar preso até que, né? Preso, alguns de nós aqui já foram. Agora, o Paulo, além de preso, ele foi açoitado, é diferente. Ele foi amarrado num tronco, que basicamente dá para chamar de uma solitária moderna. Uma solitária moderna, só para ter uma ideia básica, mas na verdade não era. Mais precisamente, de acordo com a história daquela época, eles foram
aprisionados, eles foram amarrados junto a um tronco, na parte onde passava todo o esgoto dos andares superiores. Então, o cheiro era terrível, eles estavam envoltos em sangue, porque eles apanharam muito, foram açoitados em demasia, e tem muita história interessante para acontecer, porque à meia-noite eles estavam louvando ao Senhor. E muito milagre vai acontecer nesse lugar, no carcereiro, na família do carcereiro, e assim vai. Então, aleluia, glória a Deus. Né? Alguém poderia falar assim, mas tivesse talvez feito em outro momento, não daria isso. Mas é o momento exato que Deus quer fazer para que Ele possa receber maior glória. Deus está no controle do sangue que escorre no nosso corpo, Deus dá controle dos hematomas, Deus tem controle do carcereiro, Deus tem controle da família do carcereiro, Deus tem controle de todas as coisas. Nós confiamos num Deus soberano que não perde o controle da nossa vida. E Ele tem o controle também dessa história, assim como tem da nossa. E sempre vale a pena acertar o tempo, mesmo que as consequências possam ser um pouquinho delicadas. Mas sempre é importante acertar o tempo certo, para poder nós agirmos em nome do Senhor. Amém? Isso envolve discernimento dos espíritos. Isso é algo muito importante. Temos outras passagens também, Paulo também viu ao Senhor em Atos 23, e com isso nós encerramos essa parte do discernimento de espíritos, entendendo aí a respeito desse tema importantíssimo em nossa vida. Só dou uma pitada inicial e nós encerramos com isso. Estamos agora começando a falar dos dons de poder, ok? Nós temos três dons que envolvem esses dons de poder. É um braço que nós vamos meditar e aprender. Quais são mesmo esses três dons que envolvem os dons de poder? Nós temos os dons de cura, dons de curar, ok? Nós temos o dom da fé, e nós temos um outro dom chamado operações de milagres, ok? Então nós temos esses três dons, operação de milagres, o dom da fé e dons de curar. Esses três dons aí, nós compreendemos que eles estão interligados, eles estão de algum modo relacionados. E basicamente, como introdução ao tema, que nós vamos falar mais sobre ele na próxima semana, esses três dons, que são dons de poder, eles são assim chamados porque todos eles estão ligados com um grande tema, chamado milagres. Ok? Expressão do poder de Deus, milagres, milagres, milagres. Ou seja, esses três dons, eles estão envolvidos numa manifestação do poder de Deus, que normalmente nós chamamos de milagre. É isso que nós podemos entender. Então os três dons fazem isso. Dentre esses três dons, nós temos um que ele é exclusivo de um tipo de milagre que Deus faz, que é um milagre chamado cura. Tá? Então os três são de milagres. Só que tem um que quando Deus faz milagres nessa área da cura, é esse dons de cura que está envolvido. Ok? Nem toda cura que acontece em função do dom de curar, isso é importante ser dito, porque se fosse assim, todos aqueles que em algum momento já foram usados por Deus para curar algo ou alguém, então nós iríamos presumir que essa pessoa tenha o dom de curar, ou se mova debaixo dos dons de cura. A Bíblia não fala isso, porque o apóstolo Paulo nos dá a entender que uns recebem esses dons de curar, e outros não têm esses dons de curar. Mas nós temos base bíblica para acreditar, para de fato confiar, que Jesus prometeu que aqueles que creem em seu nome também vão curar. Então isso é importante entender. Então quando a gente avalia uma cura, nós não podemos dizer que, curou, significa que aquele que foi o que orou, aquele que ministrou, tem dom de cura. Não. Por quê? Porque pode estar acontecendo aquela promessa de Jesus em Marcos capítulo 16, verso 15, verso 16, verso 17, que ele fala, em meu nome expelirão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele não falou assim, em meu nome, aqueles que tiverem o dom de cura, vão impor as mãos sobre enfermos e vão ser curados. Não, ele falou assim, em meu nome, aqueles que creem em meu nome, orarão, e imporão as mãos, colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles vão ter uma manifestação de cura. Então, existe uma manifestação de cura, que não necessariamente é a mesma coisa, que é o dom de cura.
ok? Nós vamos falar mais sobre isso, mas é só para gerar uma pulguinha atrás da orelha, para você entender que existe uma diferença entre a cura, que acontece na nossa caminhada, por nós cremos no Senhor e orarmos da maneira correta, crendo que Deus pode fazer a cura, que é um milagre, acontecer, é um tipo de milagre, para que ela possa acontecer na vida de alguém, e ela acontece, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, ok? Mas existe uma outra realidade que se chama dons de cura. Nós vamos falar mais sobre isso. Também é importante dizer o mesmo sobre a fé. A gente está falando que tem um dom chamado fé. E alguém pode pensar, esse dom aí todo mundo tem, pastor, basta ser crente. Todo crente tem fé. Se não tem fé, não é crente. Então, se a pessoa crê em Jesus, tem fé, obviamente ela tem esse dom, não é mesmo, pastor? Não. O dom da fé é uma coisa e a fé, propriamente dita, é outra. Para adiantar o tema, nós não vamos ter tempo para poder explorar, mas o dom da fé, obviamente, ele está falando a respeito de um nível de fé muito além de uma fé que nós temos para nós vivermos a vida cristã de maneira abençoada, de maneira plena, de maneira significativa. Nós estamos falando de uma fé, e agora você já vai conseguir entender, que está ligada à operação de milagres, que está ligada à expressão do poder de Deus. E isso é um nível diferente, que está ligado ao dom chamado dom da fé. Por exemplo, quem tem o dom da fé, tem o dom da fé. E esse dom da fé, ele vai ser ativado e ele vai se manifestar. Glória a Deus. A pessoa, vamos assim dizer, ela não fez nada para poder aumentar isso. Ela não fez um exercício. Ela não fez um exercício para ficar ali malhando, para ficar ali arrebentando o músculo para poder ele inchar, em termos de fé, para ter mais fé. Não fez esse exercício. Ela simplesmente recebe isso da parte de Deus e ela vai operar isso em nome do Senhor. Ponto. Agora, o que a Bíblia fala em relação àqueles que têm fé no Senhor Jesus? A Bíblia nos orienta, os discípulos pediram, Jesus nos orientou, o apóstolo Paulo explicou que nós devemos caminhar com o Senhor de modo que a nossa fé cresça. Se a nossa fé cresce, ela cresce, mas não significa que ela é o dom da fé. A nossa fé, ela cresce e deve crescer. Os discípulos pediram para Jesus como é que a gente tem mais fé, como é que a gente cresce. Como é que a gente tem alguma maneira de fazer com que essa realidade que opera tanta coisa linda e maravilhosa aconteça mais e mais. Jesus vai falar a respeito dessa fé. E de fato a fé, ela cresce. Termino dizendo que, qual seria então a diferença entre operação de milagres e o dom da fé? Dou essa largada assim como base para aquilo que vem na próxima semana. O dom da fé, ele é passivo, ou seja, a gente recebe. A operação de milagres, ela é ativa, ou seja, a gente manifesta. O dom da fé, ele recebe, e na hora que eu vou manifestar, o que entra em ação é o outro dom que está extremamente ligado, interage de forma direta com a fé, com o dom da fé, que é a operação, operacionalizar, ou seja, ativar, colocar em ação o milagre para que ele possa acontecer. Ok? Então, esse é o caminho. Tem a ver com a fé? Não é a fé, é essa fé que nós temos no Senhor Jesus e que nós podemos fazê-la crescer, como diz em 2 Tessalonicenses, por exemplo, como menciona em Romanos 12:3, que fala que Deus deu uma medida de fé para cada um. Não tem a ver com a medida de fé que Deus dá. Isso tem a ver com um dom que Deus concede. Medida, a gente pode receber, e conforme nós cuidamos bem, zelamos e exercitamos, ela cresce, ela aumenta. E é natural que você tenha, em nome de Jesus, pelo menos eu espero, que você tenha mais fé hoje do que quando você começou a sua caminhada com Deus. Eu espero isso muito em nome de Jesus. Que você tenha mais fé, de modo que você exercitou. Na mesma ideia de um músculo que você exercita e ele cresce. Você está lá hipertrofiando a sua fé, de modo que ela tende a crescer. Ela ganha proporções que antes não existia. Mas isso está muito ligado ao nível de intimidade, relacionamento, de conhecimento que você tem de Deus. E isso depende de mim, isso depende de você.
Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu medito, quanto mais eu pratico coisas espirituais, mais eu estou apostando. É como ir à academia todo dia. Se eu for à academia, se você for à academia todo dia, é natural que depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós vamos ver a evidência do resultado dessa prática constante, diária, de frequentar a academia. Agora, se você for à academia uma semana só, acho que você já sabe que aqui a gente tem muito testemunho a respeito disso, né? Essas experiências de uma academia assim a cada 1 mês, daqui a 2 anos volta, esse negócio a gente sabe o que acontece. O que acontece, passa um tempo, se você vê, não tem resultado nenhum. Talvez no máximo um efeito assim em gangorra, né? Hora lá em cima, hora lá embaixo, ou um efeito sanfona, um pouquinho mais para frente, daqui a pouco puxa mais, encolhe, vai. Esse negócio assim, as roupas ficam mostrando para a gente a dificuldade que é a falta de estabilidade dos resultados. Agora, se nós formos consistentes nessa prática física, nós vamos ter efeito disso no físico. Se nós formos consistentes na nossa prática espiritual, o que você acha que vai acontecer? Obviamente, pega um retrato de um cara que entra na academia hoje e vê se de fato ele vai fazer todos os dias, e daqui a 1 ano você volta a falar com ele e você vai ver o resultado. Pegue o retrato de uma pessoa que começa a falar com Deus, e ter um TSD, e ter um tempo de qualidade com o Senhor hoje, e passa 1 ano fazendo isso todo dia, 365 dias e 6 horas por ano. E no ano bissexto também aproveita para fazer o 366 dias, para poder garantir, para não falhar nenhum. E você vai ver o resultado. O que aconteceu? Ele cresceu em fé. Mas ele tem o dom da fé? Não. Não necessariamente, pode ser que tenha. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Amém?